Boa tarde. Acabei de realizar realização juntamente com o integrante Marcos, aqui com os requisitos. E agora vou realizar outra técnica de priorização que escolhemos, que é a básica, que eu estarei pegando esses cinco não, desculpa, esses seis tópicos e elencando em cada requisito funcional quanto que eles são válidos para cada um desses tópicos, certo? Aqui a gente já tem uma das pessoas que a gente fez em Moscou e é isso. Em RF01, a questão de benefício para a empresa, ele vai trazer. Eu vou até abrir outra matriz que a gente realizou aqui, que eu acredito que vai facilitar também o meu trabalho aqui. Vou botar aqui no canto, trazer para cá, certo? Com o custo-benefício, a gente percebeu que o RF01 era de alto benefício, mas que teria um custo ali médio, né? Então, em questão de benefícios para a empresa, eu acredito que seria bom, né? Porque traria mais pessoas, ao invés de usar outros aplicativos, usar o Google Maps. E faria com que tivesse mais, né, sucesso o aplicativo. Então, eu botaria algo de torno de 4 e 5, primeiramente 5. Questão de abrangência dos resultados. É algo muito específico, né? Então, não é algo que, que tem muitas coisas, né, envolvidas. Então, realmente, eu acho que eu botaria 2 nisso, até porque também tem que ver com a questão da notificação. Então, que é coisa que vai vir em outros requisitos. Então, não é tão, né, pequeno. Satisfação do cliente interno, né? Eu acredito que 5, por causa das entrevistas que foram feitas, deu para ver que nas entrevistas, observações e tudo mais, deu para ver que é algo que as pessoas querem bastante também, essa questão dos acidentes, né? Utilizar o Google Maps. O investimento necessário, como está ali no meio, a gente botou 3, porque a gente não, como seria uma função de somente o usuário colocar lá que está usando, que tem um acidente, perdão, naquele lugar e tudo mais, então é algo que seria mais cabível nesse meio, porque essa parte é fácil, mas aí a gente tem que trabalhar em como isso viria para o usuário, questão do design, questão, né, da notificação, a gente não sabe como é a plataforma do Google em relação a isso. Questão do cliente externo, satisfeito? Isso traria, né, eu vou até botar 5 aqui, porque isso traria pessoas do outro aplicativo, o Waze, que pessoas geralmente ou usam o Google Maps ou usam o Waze para locomoção, e o Google Maps não tem essas funções de buraco, de acidente e tudo mais, que é por isso que as pessoas usam o Waze. Então, acho que isso traria um cliente externo bastante satisfeito. Questão de operacionalidade simples, também eu acredito que é um pouco delicado, porque a gente teria que estimular uma cultura entre os usuários de informar se está tendo acidente, né, ou como está tendo e tudo mais. E geralmente os usuários do Google Maps não são pessoas que fazem isso. Então aí a gente já pode botar um 2, por exemplo, né? E somado fica 5, 5, 10, 15, 20, 22. Então, RF02, a gente viu que seria um de alto benefício e baixo custo. Por quê? É um requisito que já existe no aplicativo, né? E que só precisa ser mais bem feito, basicamente, né? Mas acredito que mais bem visualizado, que é uma coisa que a gente vai ver um pouco mais tarde, que é informações de lugares públicos. As pessoas querem ver informações sobre os lugares, saberem se o lugar é bom ou não, avaliações sobre o lugar, assim, é uma coisa que as pessoas usam mais do que a gente achou que usavam. Então, assim, benefícios para a empresa é 5, assim, com certeza, abrangência dos resultados. Eu acredito que 4, porque é uma coisa que, mesmo que abrange pouca,
funcionalidade do aplicativo, né? O aplicativo é para navegação, mas é algo que, somente para turistas, vimos que pessoas que vieram de fora de um estado, foram para o estado, querem saber se as coisas são boas ou não, através ali do Google Maps, ver a avaliação ali. Então, isso é muito útil para essas pessoas. Questão de satisfação do cliente interno. Assim, geralmente o cliente do Google Maps é essa pessoa que gosta de ver essas coisas também, então seria 5. Investimento necessário, a gente percebeu que não seria um investimento muito grande, porque é algo relativamente simples, então vou botar 1, porque é tranquilo, sabe? É algo que já existe, só precisa ser melhorado. É questão de cliente externo satisfeito. O cliente externo do Uber, desculpe, do Google Maps, geralmente não usa o Google Maps para fazer esse tipo de avaliação, né? Para ver essas avaliações de empresa e tudo mais, de localizações. Então, não vejo o cliente externo ligando para isso, para falar a verdade. Então, seria algo em torno de 1, 2, assim, sendo muito otimista, mas eu prefiro colocar 1 para ter coisas mais bem definidas. Questão de operacionalidade simples, a gente precisa facilitar em como o usuário ele vê o, essa função de avaliar, como ele vê os comentários, como é que ele pode avaliar, enfim. É uma cultura que também precisa ser implantada e de mais fácil acesso dentro do aplicativo. Tem pessoas que realmente não fazem ideia de que isso existe, né? E pronto, somando fica 10, 14, 15, 16, 20. Perfeito. RF03 é um requisito funcional que fala sobre a questão de utilizar a navegação para auxiliar no caminho. Assim, a gente não entendeu muito bem o intuito, né, assim, de ter bastante pessoas que falam sobre esse requisito, porque ele precisa ser quebrado, né? Assim, é um requisito bastante abrangente. Então, em questão de benefícios para a empresa, a gente não viu muitos, porque é o que o aplicativo já faz, né? Utilizar disso para auxiliar no caminho. A questão da abrangência dos resultados. Essa parte de... É o que todos fazem, né? No Google Maps, o usuário normal do Google Maps, ele mexe com isso, então isso mexeria com todos os outros aspectos que a gente está olhando. A satisfação do cliente interno, né? 5, ele é o que o cliente quer, ele quer conseguir navegar por os lugares que ele quer navegar da maneira melhor, mais tranquila possível, né? Deve ser possível indicar, utilizar a navegação para o caminho, investimento necessário. Então, seria um investimento baixo, né? Assim, não seria algo que precisaria de investimento, para falar a verdade. O cliente externo, ele usa o Google Maps para isso, mas ele preferiria que o Google Maps tivesse outras coisas. Ele prefere que o Google Maps também mostre outras funcionalidades para ele, né? Assim, o cliente externo, ele não vai usar o Google Maps somente para auxiliar a navegação dele. Ele vai utilizar o Google Maps para facilitar o caminho dele, fazer com que o caminho seja mais eficiente, né? O cliente externo gosta de aplicativos de navegação para isso. E questão de operacionalidade simples, porque não tem muito o que fazer, como eu já disse anteriormente, né? E isso somando ficaria 15, 16, 17. RF04. Como foi botado aqui, seria um de alto benefício e baixo custo, né? Assim, deve ser possível de colocar buracos durante o trajeto. Benefício para a empresa seria 5, porque trariam os clientes externos para a empresa e satisfazeriam os clientes internos que estão usando o Google Maps para viajar. Questão de abrangência dos resultados, né? Assim, mesmo quesito dos acidentes é bem específico, então seria 2, assim, é uma coisa mais ali, interna, né? De uma parte mais específica do aplicativo. Questão da satisfação do cliente interno. Vimos que os clientes internos eles gostaram bastante também dessa função nas pessoas que estamos objetivando. Acharam que seria muito satisfatório ter esse tipo de função no aplicativo. Questão do investimento necessário. A gente acredita que seria um investimento baixo, né? Na verdade, a gente teria que implementar também sobre a questão do buraco, do acidente, né? Sobre essa questão da pessoa colocar, só que não existe essa questão da notificação. Então, nisso, o investimento é menor, porque a gente não precisa se preocupar com essa questão da notificação, somente fazer com que a pessoa visualize diretamente na tela aquilo que está acontecendo. Sobre cliente externo satisfeito, seria 5, porque é aquilo. Um dos motivos das pessoas não usarem o Waze é que ele não mostra também essa questão dos buracos, né? Ele não tem das pessoas não usarem o Google Maps, né? Não tem essa questão dos buracos. E aí, tipo,
dificulta todo o processo da viagem, que é o que a pessoa precisa de agilidade, de eficiência. E quando eu mostro outros caminhos é mais fácil. Né? Em questão de operacionalidade simples, é relativamente simples. Seria realmente não ligar muito para essa questão da notificação, né? E trazer mais a questão da pessoa poder visualizar e colocar ali onde tem buraco e onde não tem. Então, somando ficaria 15, 19, 23. Para o RF05, a gente percebe que parece bastante com o RF01, só que ele é mais... já existe, né, hoje dentro da empresa. É a questão do trânsito lento, né? Só seria realmente a questão da notificação. Não sei se traria tantos benefícios para a empresa, né? Não sei se essa notificação é algo que faz com que as pessoas, faria com que as pessoas usassem mais o Google Maps, mas é um requisito que foi trazido, né? Assim, a questão da notificação, né? Porque o Google Maps ele mostra em vermelho, né? O lugar que está tendo mais trânsito e tudo mais, mas às vezes é muito em cima da hora, às vezes não avisa com antecedência. Essa notificação seria de grande ajuda, mas é aquilo, como é algo que já existe, eu não sei se seria tão impactante para a empresa. Né? A questão da abrangência de resultados, né? É bem focado no que eu falei, é algo mais específico. Então, talvez a gente até possa subir para um 3 por causa da facilidade, né? Assim, o que a gente vê muito é que tem bastante coisas nos aplicativos, mas não tem coisas tão fáceis assim no aplicativo. Então tem muitas coisas que as pessoas nem sabem que existe. E não adianta o aplicativo ter 500 coisas se as pessoas não sabem que essas coisas existem, que elas podem utilizar. Tendo uma notificação, as pessoas saberiam que o Google Maps mostra essa questão do trânsito lento. Então não teria problema, né, em essa notificação ser mais atrelada aos resultados. Eu acredito que, na verdade, ela é atrelada a esses resultados. Questão da satisfação do cliente interno. Quem já usa o Google Maps hoje sabe que existe essa questão do trânsito lento. A gente percebeu que as pessoas conseguem ver essa questão do trânsito lento, elas não sabem, né, se tem buraco, acidente, né? Elas só sabem que tem o trânsito lento, né? Então, assim, a gente pode botar um 2 ou talvez 3 por causa da notificação, porque pelo que percebemos, seria bom se isso fosse avisado previamente para as pessoas, mas não porque não é o que já existe, ou que as pessoas não saibam que existe, as pessoas sabem. Em questão de investimento baixo, né, ou não é investimento tão necessário, até porque já existe no aplicativo isso, então as pessoas já conseguem ver isso no aplicativo, então seria algo mais tranquilo de ser implementado. Seria só algumas mudanças ali. Cliente externo satisfeito. Seria bom, porque os clientes externos, como eu falei, são geralmente os motoristas de aplicativo ou pessoas que usam outros aplicativos para ter mais informações, com mais detalhes e mais experiência assim, de usuário em relação à eficiência do trajeto. Quando a gente traz essa questão de notificação do trânsito lento, o usuário ele consegue entender, né, onde é mais rápido, onde é mais devagar, e saber, através disso, como ele pode agir da melhor maneira no trânsito. E operacionalidade simples, né, assim, é 5, porque, como eu falei, é algo que já existe e é algo que traria uma facilidade muito grande, né, assim, seria a notificação para a pessoa, né, então é tranquilo de se mexer, é algo que vai ser bom para a pessoa, né, e somando fica 9, 10, 15 e 20. No RF06, a gente traz questão de visualizar o menor caminho disponível do trajeto. Ou seja, não necessariamente a menor distância, mas o caminho mais rápido. O caminho que não tem os acidentes, que não tem os buracos, que as pessoas consigam estar nesse caminho e chegar mais rápido no lugar que elas querem chegar. Sem muitos buracos ou outras coisas do tipo. Em questão de benefício para a empresa, isso traria mais ou menos, porque
é aquilo, a empresa já apresenta outros caminhos, ela só não tem especificamente essa questão de falar sobre esses outros atributos. E outros requisitos já influenciam nesses atributos, né? Que seriam trânsitos, buracos, a notificação de acidentes. Então, para o benefício para a empresa em si, eu acredito que ficaria entre o 2 e 3, e 2 mais por causa do sentido de que é difícil você mensurar isso e como trazer isso, especificamente na hora de dar o trajeto pro usuário e sempre estar ali recalculando, não, tá tendo trânsito aqui, tá tendo buraco ali, é algo que talvez traria um pouco de mais dor de cabeça para a empresa e não tanto benefício quanto somente aqueles outros trariam, né? Uma questão da abrangência dos resultados, 5, porque é como que eu falei, abrange bastante coisa dos outros requisitos e, assim, é um requisito que faria com que as pessoas entendessem que o Google Maps também pode ser utilizado para caminhos mais eficientes. Então, assim, abrange muitas coisas, né, nos resultados. Sobre a questão de satisfação do cliente interno, seria 5, porque o cliente, ele gostaria de ter tudo na palma da mão, já, não, esse caminho é aquilo, só apertar um botão e ir para o lugar que ele quer ir, né, sem ter que ficar analisando ou algo do tipo. Se o aplicativo já dá aquilo para ele, nossa, o cliente estaria super satisfeito. O investimento necessário seria grande, né? Seria um investimento grande acerca disso, então seria algo que muito provavelmente gastaria bastante para ter esse tracking constante. Cliente externo satisfeito. Sim, porque é aquela questão que eu falei anteriormente sobre a questão da eficiência, né? O Google Maps seria mais eficiente, estaria mais clientes para dentro do Google Maps. Então, assim, seria algo que realmente seria bom para o cliente. E a questão da operacionalidade simples seria um pouco complicado. Justamente por essa questão do tracking e tudo mais. Para o cliente seria fácil, para quem está desenvolvendo seria muito difícil, porque é muito suscetível a bugs, isso, né? Porque você tem que fazer um método que padronize para todos os lugares do mundo essa questão de tá sempre vendo o que é melhor, né? Então, não é como se você tivesse que apertar um botão assim, tá sempre tentando mostrar ali para o usuário. Então, eu botaria questão de operacionalidade simples, porque seria bastante difícil implementar isso. Juntando tudo, ficaria 23. O último, que é o requisito não funcional 01, que fala sobre deixar as funções mais visíveis no sistema. Isso traria bastantes benefícios para a empresa. Tem muita gente que não sabe que certas coisas podem ser utilizadas no aplicativo justamente porque não tem facilidade de usar o aplicativo. A abrangência dos resultados seria 5 também, porque isso influenciaria muito também nas outras coisas que o aplicativo propõe e propuseria nesses outros requisitos. Questão da satisfação do cliente interno, 5, porque o cliente que já usa, né, acredito que a gente pode descer para um 4, porque tem clientes que gostam já do Google Maps como está e não mudariam nada, mas tem clientes que acham que o Google Maps poderia ter uma outra coisa ali diferente, ou seja, se impactaria bastante os clientes no aplicativo. Questão do investimento necessário, 5 também, porque nisso a gente teria que contratar outra equipe, né, para gente poder mexer, às vezes não contratar, né, mas com a própria equipe de design, seria mexendo com mais uma equipe para ver essas questões de por que que as pessoas não gostam, né, questões mais específicas, quebrar isso em muitas partes. Esse requisito é muito abrangente. Então, seria um investimento muito grande. A questão do cliente externo também, porque o cliente externo também vê dificuldade em usar o Google Maps nesse quesito mais visual, né? Não veem tanta, tanto benefício em usar o Google Maps. E a operacionalidade simples, né, seria algo, acredito que é algo em torno de 2, porque apesar de não mudar muitas questões das funções, a gente pode botar um 3, porque não mudar as funções, mas vai mudar uma visão
que as pessoas têm do aplicativo e que a equipe tem do aplicativo. Então seria uma reestruturação. Então, somando tudo, fica 20, 24, 27. E é isso. Acredito que essa foi a utilização da matriz básico, né? Assim como eu apresentei aqui, mapear tarefas, né? A gente deixar as questões no melhor e pior cenário. E somando tudo, a gente consegue entender quais que são de maior prioridade. Por exemplo, o requisito não funcional 1 é o de maior prioridade hoje. Mais perto do, logo abaixo com o 6 e o 4, vindo com 1, depois 2 e 5, e em último o 3. Então, sim, é isso. Essa foi a utilização na matriz básico. E muito obrigado.